agora, gente, o nosso bate-papo será sobre os aparelhos invisíveis. Quais são as vantagens, como funciona, como é o tratamento também, né? Essas questões aí, quem vai contar pra gente é a dentista Viviane Pontilo, que está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Então, conta pra gente desses aparelhos invisíveis que vieram fazendo o maior sucesso e melhorando a qualidade também pra gente não ficar botando todos aqueles aparelhos, né? Com certeza. Os aparelhos invisíveis é uma tecnologia moderna que trouxe pra gente a possibilidade de tratar os pacientes de uma forma mais confortável e mais discreta. Principalmente os pacientes adultos, eles se incomodam bastante com as pecinhas dos aparelhos colados nos dentes. O bichinho que dá trabalho, né? A gente, assim, que é um pouquinho mais idoso, usou esses aí. Mas agora essa praticidade é mais rápida também e você tem o programa certinho para já resolver o seu problema, né? Isso, a gente consegue planejar de uma forma programada através dessa tecnologia. É uma tecnologia 3D, então a gente programa tudo através do computador para chegar no resultado final, não precisando então das pecinhas e do fio do aparelho. Você só vai trocando as pecinhas que são esses invisíveis, né? Isso. Que é o molde que você tem, você já faz o planejamento, tipo assim, vou ter que usar 6 meses aparelho, vou ter que usar 8 meses. Antigamente não era assim, era anos, né, com os brackets. Esse aqui também veio facilitar mais a vida, né? Isso, a odontologia ela está sempre evoluindo, né? Então tudo tem bastante tecnologia envolvido. Hoje os aparelhos fixos também têm bastante tecnologia, então antigamente a gente se ouvia que as pessoas ficavam 10 anos utilizando o aparelho. Hoje mesmo que sejam os fixos, é em torno de 2 a 3 anos no máximo, dependendo do caso complexo. Mas aí então chegou os aparelhos invisíveis, que trouxeram mais rapidez ainda. Dependendo do uso do paciente, se ele precisar ali, digamos que de 12 plaquinhas invisíveis, a gente consegue tratar em 6 meses, 8 meses. E a gente sabe que tem que ter também uns cuidados especiais, né? Tanto falava que antigamente era difícil ter que ficar limpando o aparelho, o bracket, mas esse também precisa ter uma higiene especial, né? Isso, ele também necessita de higiene. Não é tão complicado quanto o aparelho que está fixo no dente. Então é simples porque com a própria escova que a gente usa para escovar o dente, que tem que ser uma escova de cerda macia, nós colocamos então a escova com as cerdas na plaquinha, com água mesmo ou com sabão neutro, escova direitinho essa plaquinha e aí ela já está limpa. Só não pode usar o creme dental, porque o creme dental ele tem abrasivo como se fosse uma areinha e ela vai fazendo micro risquinhos nessa plaquinha transparente e aí acaba perdendo a vantagem dela estética, né? Vai danificando a plaquinha. E como que deve ser esse cuidado ali? Porque a gente sabe que é programado em tempo você mudar essas plaquinhas também, né? Depende do tempo que você vai fazer, se é 6 meses, tá? Todo mês tem que trocar o aparelho, já vem tudo prontinho? Não, ele precisa ser trocado. Então, a gente faz a programação, digamos que, como eu dei o exemplo, são 12 placas. Então, o paciente vai visitar o consultório para o dentista analisar se essa plaquinha está encaixando bem, se ele evoluiu bem naquele período e a gente dá a direção para o paciente para que ele troque essas plaquinhas. Então, digamos que está indo bem e eu falo para ele, daqui 15 dias você pode evoluir para a próxima placa e já entrego essa placa para ele. Então, as consultas acabam sendo consultas mais rápidas, mais tranquilas e a gente consegue... Mais prático, né? Bem mais prático, porque não precisa trocar o fio, não precisa trocar a borrachinha, como se tinha antigamente, não quebra a pecinha. Nossa, agora você falou da borrachinha, lembrava que ia só para trocar elas, para botar de cores, dependia, tinha jogo do Brasil, era interessante isso daí, a gente se divertia mais com isso para não sofrer tanto, porque dava um trabalho, tanto na hora de trocar os brackets ou trocar, porque tinha uma época que você tinha que trocar ele de aparelhos e você ia apertando ele também. Mas tem muitos casos que ainda hoje é usado esse tipo de aparelho, ele não foi abandonado, né? Só veio esse que é mais moderno. Mas qualquer pessoa pode usar esse? A maioria das pessoas podem. Isso desde criança até o adulto. Porque ele trata diversos tipos de problema, tanto os dentes que estão mais tortinhos, os dentes que acabam ficando cruzados, os dentes que têm um pouquinho de espaço entre um dente e o outro, esse aparelho também corrige. Então, várias pessoas podem utilizar, só que é necessário fazer uma avaliação prévia para ver se essa é a melhor opção de tratamento para aquele caso.
E como que é a parte do desconforto? Ele tem, Viviane? Porque eu lembro que na época dos Black a gente tinha que até passar, às vezes, alguma cera. Tinha cera de abelha, tal, que a gente passava porque ele acabava machucando também. Esse não? Ele causa um pouco de desconforto. Todo aparelho ortodôntico causa um pouco de desconforto, porque ele vai estar movimentando o dente. Então, esse movimento ele causa um pouquinho de pressão. Então, principalmente no momento que troca a placa, que coloca a plaquinha nova, o dente sente um pouquinho mais de pressão. Mas aí, com o passar dos dias ali, a partir do terceiro dia, por exemplo, já não tem mais pressão nenhuma. Então, é só a utilização mais tranquila. E assim, e como que funciona? Você estava falando das consultas lá durante esse tratamento. Como que elas funcionam? É uma vez por mês que tem que trocar a placa? Como que é esse tratamento? Não, a placa ela é trocada de formas diferentes. Então, depende bastante de como está evoluindo o caso do paciente. Digamos que ele esteja respondendo bem ao tratamento. Então, eu posso trocar dentro de uma semana, eu posso trocar dentro de 15 dias. Então, acaba sendo um tratamento mais rápido por isso. Mas tem trocas também mensais. Mas eu agendo o paciente, por exemplo, para daqui a um mês. Só que se eu já sei que o organismo dele está respondendo bem, eu já deixo ele com mais uma plaquinha. Então, ele vai trocar dentro de 15 dias e vai me visitar no próximo mês para mim avaliar se esse aparelho fez todo o efeito necessário ou se precisa de mais algum ajuste para podermos passar para a próxima plaquinha. Tá, mas como que funciona esse procedimento para colocar esse tipo de aparelho? A partir da primeira visita, você já faz todos os exames, vê o que precisa, qual vai ser a movimentação, quanto tempo vai demorar, você já vai saber tudo isso lá no começo? Lá no começo. Na primeira consulta, avaliamos se é a melhor opção de tratamento para o paciente. Se for a melhor opção, encaminhamos para fazer a documentação, que então tem os raios-x, todas as fotos. Só que ao invés daquela moldagem com aquela massinha que era feito antigamente, né? Que aquilo gera um pouquinho de falta de ar. Hoje nós temos o escaneamento, que é usado para outras coisas também dentro da odontologia. Mas então escaneia todos os dentes. É tipo um raio-x que faz toda a face, né? Isso, o escaneamento ele é feito dentro da boca mesmo. É como se fosse uma canetinha que escaneia todos os dentes. E aí, através desse escaneamento, na tecnologia 3D do programa, nós conseguimos visualizar todos os dentes. Então, conseguimos ajustar em que posição que o dente irá ficar. Então, tendo feito o escaneamento, nós já conseguimos fazer o planejamento e dentro desse planejamento já conseguimos mostrar para o paciente como que irá ficar o tratamento dele. E quanto tempo vai precisar, né? Isso. Que é o mais importante, que daí você já tem uma programação até para você ter de custo que você vai gastar, porque antigamente a gente não sabia se ia ficar 3, 4 anos com o aparelho. Agora você já pode sair de lá, olha, vou investir tanto, que não é gasto, gente, é investimento, é o sorriso, né? Vou investir tanto tempo vai estar pronto, vou usar tantas placas, prontinho. Isso. Olha que beleza, né? Maravilhoso. Essas tecnologias. Viviane, obrigado pela aula de hoje aí. Bom retorno aí para o consultório. Também vou deixar Obrigada. o Instagram da Viviane ali. De repente você ficou em dúvida, quer saber mais coisas. Ou não falamos tudo que tinha que falar aqui, mas lá também ela dá algumas dicas de cuidado, como limpar a plaquinha. Olha lá, tem as dicas também. Quais os tipos de aparelho que você dá para usar e também esses alinhadores que nós falamos hoje também aqui, que são invisíveis, né? Que estão fazendo maior sucesso. E a recuperação também é mais rápida também, né? Mas tem que ter cuidados também, não é só você deixar ele na gaveta guardado que não vai funcionar não, né? Tem que usar mesmo. Gratidão. Agora, gente, o nosso bate-papo será sobre os aparelhos invisíveis. Quais são as vantagens, como funciona, como é o tratamento também, né? Essas questões aí, quem vai contar pra gente é a dentista Viviane Pontillo, que está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Então, conta pra gente desses aparelhos invisíveis que vieram fazendo maior sucesso e melhorando a qualidade também pra gente não ficar botando todos aqueles aparelhos, né? Com certeza. Os aparelhos invisíveis é uma tecnologia moderna que trouxe pra gente a possibilidade de tratar os pacientes de uma forma mais confortável e mais discreta. Principalmente os pacientes adultos, eles se incomodam bastante com as pecinhas dos aparelhos colados nos dentes. O bichinho que dá trabalho, né? A gente, assim, que é um pouquinho mais idoso, usou esses aí. Mas agora, essa praticidade
é mais rápida também e você tem o programa certinho para já resolver o seu problema, né? Isso, a gente consegue planejar de uma forma programada através dessa tecnologia. É uma tecnologia 3D, então a gente programa tudo através do computador para chegar no resultado final, não precisando então das pecinhas e do fio do aparelho. Você só vai trocando as pecinhas que são esses invisíveis, né? Isso. Que é o molde que você tem, e você já faz o planejamento, tipo assim, vou ter que usar 6 meses aparelho, vou ter que usar 8 meses. Antigamente não era assim, era anos, né, com os brackets. Esse aqui também veio facilitar mais a vida, né? Isso, a odontologia ela está sempre evoluindo, né? Então tudo tem bastante tecnologia envolvido. Hoje os aparelhos fixos também têm bastante tecnologia, então antigamente a gente se ouvia que as pessoas ficavam 10 anos utilizando o aparelho. Hoje mesmo que sejam os fixos, é em torno de 2 a 3 anos no máximo, dependendo do caso complexo. Mas aí então chegou os aparelhos invisíveis, que trouxeram mais rapidez ainda. Dependendo do uso do paciente, se ele precisar ali, digamos que de 12 plaquinhas invisíveis, a gente consegue tratar em 6 meses, 8 meses. E a gente sabe que tem que ter também uns cuidados especiais, né? Tanto falava que antigamente era difícil ter que ficar limpando o aparelho, o bracket, mas esse também precisa ter uma higiene especial, né? Isso, ele também necessita de higiene. Não é tão complicado quanto o aparelho que está fixo no dente. Então é simples porque com a própria escova que a gente usa para escovar o dente, que tem que ser uma escova de cerda macia, nós colocamos então a escova com as cerdas na plaquinha, com água mesmo ou com sabão neutro, escova direitinho essa plaquinha e aí ela já está limpa. Só não pode usar o creme dental, porque o creme dental ele tem abrasivo como se fosse uma areinha e ela vai fazendo micro risquinhos nessa plaquinha transparente e aí acaba perdendo a vantagem dela estética, né? Vai danificando a plaquinha. E como que deve ser esse cuidado ali? Porque a gente sabe que é programado em tempo você mudar essas plaquinhas também, né? Depende do tempo que você vai fazer, se é 6 meses, tá? Todo mês tem que trocar o aparelho, já vem tudo prontinho? Não, ele precisa ser trocado. Então, a gente faz a programação, digamos que, como eu dei o exemplo, são 12 placas. Então, o paciente vai visitar o consultório para o dentista analisar se essa plaquinha está encaixando bem, se ele evoluiu bem naquele período e a gente dá a direção para o paciente para que ele troque essas plaquinhas. Então, digamos que está indo bem e eu falo para ele, daqui 15 dias você pode evoluir para a próxima placa e já entrego essa placa para ele. Então, as consultas acabam sendo consultas mais rápidas, mais tranquilas e a gente consegue... Mais prático, né? Bem mais prático, porque não precisa trocar o fio, não precisa trocar a borrachinha, como se tinha antigamente, não quebra a pecinha. Nossa, agora você falou da borrachinha, eu lembrava que é só para trocar elas, para botar de cores, dependia se tinha jogo do Brasil, era interessante isso daí, a gente se divertia mais com isso para não sofrer tanto, porque dava um trabalho, tanto na hora de trocar os brackets ou trocar, porque tinha uma época que você tinha que trocar ele de aparelhos e você ia apertando ele também. Mas tem muitos casos que ainda hoje é usado esse tipo de aparelho, ele não foi abandonado, né? Só veio esse que é mais moderno. Mas qualquer pessoa pode usar esse? A maioria das pessoas podem. Isso desde criança até o adulto. Porque ele trata diversos tipos de problema, tanto os dentes que estão mais tortinhos, os dentes que acabam ficando cruzados, os dentes que têm um pouquinho de espaço entre um dente e o outro, esse aparelho também corrige. Então, várias pessoas podem utilizar, só que é necessário fazer uma avaliação prévia para ver se essa é a melhor opção de tratamento para aquele caso. E como que é a parte do desconforto? Ele tem, Viviane? Porque eu lembro que na época dos black a gente tinha que até passar, às vezes, alguma cera, tinha cera de abelha tal, que a gente passava porque ele acabava machucando também. Esse não? Ele causa um pouco de desconforto. Todo aparelho ortodôntico causa um pouco de desconforto, porque ele vai estar movimentando o dente. Então, esse movimento ele causa um pouquinho de pressão. Então, principalmente no momento que troca a placa, que coloca a plaquinha nova, o dente sente um pouquinho mais de pressão. Mas aí, com o passar dos dias ali, a partir do terceiro dia, por exemplo, já não tem mais pressão nenhuma. Então, é só a utilização mais tranquila. E assim, e como que funciona? Você estava falando das consultas lá durante esse tratamento. Como que elas funcionam? É uma vez por mês que tem que trocar a placa? Como que é esse tratamento?
Não, a placa ela é trocada de formas diferentes. Então, depende bastante de como está evoluindo o caso do paciente. Digamos que ele esteja respondendo bem ao tratamento. Então, eu posso trocar dentro de uma semana, eu posso trocar dentro de 15 dias. Então, acaba sendo um tratamento mais rápido por isso. Mas tem trocas também mensais. Mas eu agendo o paciente, por exemplo, para daqui a um mês. Só que se eu já sei que o organismo dele está respondendo bem, eu já deixo ele com mais uma plaquinha. Então, ele vai trocar dentro de 15 dias e vai me visitar no próximo mês para mim avaliar se esse aparelho fez todo o efeito necessário ou se precisa de mais algum ajuste para podermos passar para a próxima plaquinha. Tá, mas como que funciona esse procedimento para colocar esse tipo de aparelho? A partir da primeira visita, você já faz todos os exames, vê o que precisa, qual vai ser a movimentação, quanto tempo vai demorar, você já vai saber tudo isso lá no começo? Lá no começo. Na primeira consulta, avaliamos se é a melhor opção de tratamento para o paciente. Se for a melhor opção, encaminhamos para fazer a documentação, que então tem os raios-x, todas as fotos. Só que ao invés daquela moldagem com aquela massinha que era feito antigamente, né? Que aquilo gera um pouquinho de falta de ar. Hoje nós temos o escaneamento, que é usado para outras coisas também dentro da odontologia. Mas então escaneia todos os dentes. É tipo um raio-x que faz toda a face, né? Isso, o escaneamento ele é feito dentro da boca mesmo. É como se fosse uma canetinha que escaneia todos os dentes. E aí, através desse escaneamento, na tecnologia 3D do programa, nós conseguimos visualizar todos os dentes. Então, conseguimos ajustar em que posição que o dente irá ficar. Então, tendo feito o escaneamento, nós já conseguimos fazer o planejamento e dentro desse planejamento já conseguimos mostrar para o paciente como que irá ficar o tratamento dele. Em quanto tempo vai precisar, né? Isso. Que é mais importante, que daí você já tem uma programação até para você ter de custo que você vai gastar, porque antigamente a gente não sabia se ia ficar 3, 4 anos com o aparelho, agora você já pode sair de lá, olha, vou investir tanto, que não é gasto, gente, é investimento, é o sorriso, né? Vou investir tanto tempo vai estar pronto, vou usar tantas placas, prontinho. Isso. Olha que beleza, né? Maravilhoso. Essas tecnologias. Viane, obrigado pela aula de hoje aí. Bom retorno aí para o consultório. Também vou deixar Obrigada. o Instagram da Viviane ali. De repente você ficou em dúvida, quer saber mais coisas. Ou não falamos tudo que tinha que falar aqui, mas lá também ela dá algumas dicas de cuidado, como limpar a plaquinha. Olha lá, tem as dicas também. Quais os tipos de aparelho que você dá para usar e também esses alinhadores que nós falamos hoje também, que são invisíveis, né? Que estão fazendo maior sucesso. E a recuperação também é mais rápida também, né? Mas tem que ter cuidados também, não é só você deixar ele na gaveta guardado que não vai funcionar não, né? Tem que usar mesmo. Gratidão, obrigado.